Oh, meu querido e amado pastor Jorge Henrique, estamos todos bem, graças a Deus, né? De acordo com o que Deus permite nos viver na sua presença. E respondendo à pergunta do pastor, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu sou administrador do grupo e o pastor Jorge Henrique, sinta-se à vontade em sugerir, né, em puxar assuntos temáticos com relação à sã doutrina, essa grande apostasia que a igreja dos dias atuais, não só na América do Sul, né, onde o Brasil é o país mais afetado por essa apostasia, tanto quanto em países europeus, né, onde a Europa hoje quase toda, né, quase toda tornou-se apostata, né? Muitos templos, ministérios, igrejas foram fechadas e hoje tornaram-se casas de show, né, casas de espetáculos da carne, encontros para praticantes de orgias, né, onde a blasfêmia contra a palavra de Deus ali é atuantemente presente. Tanto quanto a América do Norte, os Estados Unidos, né, também tornou-se apostata da fé. E falando aqui também do Oriente Médio, ali onde foi o berço da igreja primitiva, o dia dos dias dos apóstolos, aquelas igrejas que tinham ali Corintos, Efésios, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, né? A igreja de Filadélfia e Laodiceia. Hoje, ali onde foi o princípio do Evangelho, tornaram-se também apostatas. Para cumprir aquilo que está escrito, né, em Tessalonicenses, quando Paulo fala e que isto não acontecerá sem que antes estas coisas aconteçam, né? O homem do pecado, o filho da perdição, né, se levantará contra tudo quanto se chama Deus. Capítulo 2, versículos 1 ao 5, de Paulo aos Tessalonicenses. E dentro dessa perspectiva de apostasia, quando nós vamos para a sã doutrina e ouvimos a palavra de Deus falar ao nosso coração e ao nosso entendimento, né? Onde Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele estivesse e que se apresentasse diante do Senhor Deus e diante da igreja como obreiro aprovado, que manejasse bem a palavra da verdade e que ele não tivesse do que se envergonhar, né? E por falta desse preparo, a igreja brasileira relaxou com a sã doutrina, com aqueles ensinamentos mesmos doutrinais, né? Aqueles ensinamentos que puxam, que dão ênfase e a primazia do crente ser chamado à santidade, de se santificar para Deus, de não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele, né? E
Em Tiago 4:4, a palavra de Deus nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que seja amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Né? Essa matéria hoje, muito discutida em anos atrás, sobre o aborto. As igrejas de 20 anos atrás falavam, combatiam, pregavam, protelavam, protestavam contra esta lei. Né? Como também a questão da homossexualidade, como também a questão da misoginia, que está aí prestes a ser aprovada, né? Ali na Assembleia Legislativa, em Brasília, no meio dos deputados federais, né? E dentro de assembleias legislativas de cada estado, de cidades, capitais, a gente vê hoje estão elaborando-se leis para se levantar contra a Igreja de Deus, contra a palavra de Deus, contra os bons princípios e doutrinas cristãs, princípios estes e doutrinas estas que as igrejas dos dias atuais frouxaram os dedos das mãos e deixaram, abandonaram essa doutrina santa, esta palavra santa, esta palavra que é como espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito, alma, ossos e medulas, como diz o autor da Epístola aos Hebreus. No entanto, meus queridos irmãos e amados irmãos do grupo, esta é a oportunidade que nós temos de não nos acovardarmos, de não nos tornarmos crentes nominais, como eram os crentes da igreja que estava em Sardes, ou no hebraico Saride, que quer dizer o remanescente fiel, o resto dos que escaparam. Consolida, pois, os restos dos que escaparam, porque aí em Sardes ainda existem algumas poucas testemunhas, né, que são íntegras de mim. Isso é Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 5. No entanto, meus queridos irmãos, é tempo de nós estarmos consolidados com a sã doutrina de Deus em nossos corações, em nossa mente, e no abrir e falar da nossa boca para contestar contra um governo que desvaloriza esta palavra, que desafia a Deus, que desafia a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos nos acovardar. Sejamos, nos dias atuais, como foi o João Evangelista, quando exilado ali na ilha de Pátimo, no Mar Egeu. E por causa de quê, amados irmãos? Por causa da palavra de Deus, o amor que ele tinha pela palavra de Deus, né? E pelo testemunho de Jesus. Apocalipse 1, versículo 9. Ele foi sentenciado à morte, e não morrendo, o Senhor livrando-o daquela caldeira de azeite fervente, onde ele foi lançado. Diz que a temperatura e o vapor daquela caldeira de azeite fervente não tocou no corpo do seu servo João, do seu escolhido, para anunciar a palavra apocalíptica às 7 igrejas da Ásia Menor e as demais igrejas que estavam ali: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. E João recebera ali exilado na ilha de Pátimos, no mar Egeu, toda a revelação do Senhor Jesus Cristo àquelas 7 igrejas, e que perdura até os dias de hoje esta palavra, pois passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, não passará, não passará. No entanto, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus ordenou, tudo que Deus mandou, ordenou a fazer, tem que ser cumprido, tem que ser combatido, né? Pela unção que há em nós, do Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento que nós temos. Paulo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. E não vos conformeis com a direção, com os rudimentos, com os movimentos, com as afrontas que este mundo está tomando contra as sagradas escrituras, contra a palavra de Deus, contra a sã doutrina, contra a igreja de Jesus Cristo. Não vos conformeis com a direção deste mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. No entanto, a igreja de Jesus tem que estar conscientizada e tem que ter entendimento para entender que tudo o que está acontecendo aí é algo daquilo que profetizou o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e a toda a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. E isto não acontecerá, isto que é o arrebatamento da igreja, sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E para acontecer o arrebatamento da igreja, tem que haver uma grande apostasia, tem que se levantar uma grande perseguição e uma grande apostasia sobre a igreja de Cristo Jesus. E isto já está acontecendo. Isto já está em pleno vapor dos acontecimentos proféticos que prescinde do arrebatamento da igreja. Isto, falar de homofobia, falar de misoginia, falar de lei a favor do aborto, falar sobre casamentos de movimentos de LGBTs, de casamento de homem com homem, de mulher com mulher, falar contra essas coisas, né? Desencadeará, né, uma perseguição contra a igreja de Jesus. Estas leis estão elaboradas, algumas aprovadas, outras por aprovar, e essa lei da misoginia é uma que vai diretamente afrontar a palavra de Deus, carta de Paulo deixa eu ver aqui, aos Efésios, capítulo 5, ali do versículo 20 em diante, né, sobre os deveres do casal, né, os deveres do marido, os deveres da esposa, né, vai afetar diretamente a igreja, aonde verdadeiros pastores, verdadeiros servos de Deus, não baixará a guarda, não estará de comum acordo com isso, e que irão pregar, e que irão pregar contra sim, e que irão pregar a verdade de Deus sim, que não irão se acovardarem, que não irão fugir, correr como covardes, ou se unir, ou se macunar com essa lei da misoginia.
né? É lógico que nós, cristãos, não somos a favor do homem estar maltratando a mulher, seja por palavras, seja por comportamentos, certo? Seja por atitudes, por ações agressivas, verbais ou físicas. De forma alguma, cada um nas Sagradas Escrituras tem os seus deveres e também os seus direitos. É isso que Paulo ensinou à igreja aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 20 em diante. E sendo assim, queridos e amados irmãos, isso é somente uma oportunidade, né, para o inimigo querer afrontar a igreja de Jesus, querer colocar uma mordaça na boca dos servos e servas de Deus que creem nessa palavra, que prega esta verdade e que vive esta palavra, que vive esta verdade de Deus. Né? Então fica aqui o meu aclame, o meu apelo, né, para que nós nos unamos, né, diante das Sagradas Escrituras e que essa chama do Espírito de Deus venha ardentemente em nossos corações e alma, em defender a verdade de Deus, em defender a palavra de Deus. Dentro dessa perspectiva, Jesus falou, dizendo: todo aquele, pois, né, que negar a minha palavra, que negar o meu nome, que negar a minha sã doutrina, a minha verdade, também eu o negarei diante de meu Pai e de seus anjos que estão nos céus. Porém, aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á, né? E que por amor de mim morrer, né? Eu também o testificarei diante do meu Pai e dos seus anjos que estão no céu. Essa é a verdade. Essa é a realidade escriturística da qual responsabilidade nós, a Igreja de Jesus, não pode negar, não pode deixar de falar ou de pregar toda a verdade de Deus. Essa foi promessa de Jesus feita à igreja dele, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, a igreja da verdadeira coinonia, da verdadeira comunhão de amor de irmãos que estavam unidos de dar a sua vida em prol a causa de Deus, em prol do nome de Jesus, em prol da palavra de Deus, em prol de uns pelos outros, de amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou até a morte, até a morte, até a morte. Jesus amou a igreja, deu a sua vida por ela, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 5, né? E a promessa que Deus fez a estes, a igreja dele que estava em Filadélfia, foi em Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardastes, ou seja, porque guardaste, preservaste, valorizaste a palavra da minha verdade, a palavra da minha sabedoria, a palavra da minha sã doutrina, também eu livrá-lo-ei da perseguição, da tribulação que há de vir sobre o mundo. E é esta a promessa do Senhor, glória a Deus, aleluias. Fico por aqui, deixo o meu abraço fraterno para os nossos amados irmãos e pastores em Cristo Jesus, que a Igreja de Jesus esteja mais com a sua fé consolidada, como Jesus ordenou à igreja dele que estava em Sardes, a qual o Senhor Jesus Cristo disse: tem nomes de que vives, mas estás morta, espiritualmente morta. Morta porque não guardou a palavra da sã doutrina, morta porque não defendeu aquilo que era de Deus, defenderam as suas paixões infames, os seus próprios interesses,
e em seus corações as suas vaidades e paixões, menos a palavra de Deus. Mas o Senhor fala para o anjo daquela igreja, através de João, dizendo: mas tens aí em Sardes algumas poucas testemunhas que não se contaminaram com o quê? Com as leis que eram contra a igreja e que a igreja estava recebendo e aderindo. Muitos cristãos em Sardes estavam fazendo isso, mas o Senhor disse que ali tinha algumas poucas testemunhas, e para os nossos dias esta palavra também vale. São poucos os que, na verdade, defendem a palavra de Deus, que estão submissos à palavra de Deus e que estão disponibilizados em, se possível for, morrer por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Tá? E porque elas não se contaminaram, né? Portanto, elas são dignas disto, de andarem vestidas de branco juntamente comigo. Aleluias! Essas são promessas de Jesus à igreja. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos.